pessoal, seguindo com a nossa revisão, hoje nós vamos ver sobre a marcação do fio do tecido na modelagem, tá? Depois de a gente construir a modelagem, destacar os moldes, a gente precisa colocar algumas informações no molde, né? E uma dessas informações é o sentido do fio. Nos tecidos planos, o fio segue o mesmo sentido dos fios do urdume. Urdume, também conhecido como orelha, é o comprimento do tecido, onde a gente tem aqui geralmente aqueles cabelinhos assim do lado do tecido, né? E aqui a base é a trama, que é a largura do tecido, tá? Então, sempre paralelo ao fio do tecido, a gente vai fazer essa marcação quando a peça da nossa modelagem em questão está no fio reto, tá? O fio reto, então, para marcar isso na modelagem, vocês podem usar esta régua, a régua milimetrada, que ela já tem aqui, ela é boa para isso, ela já tem esse ângulo aqui de 90 graus. Posiciona ela aqui na base do molde e marca o fio reto, tá? Se vocês não tiverem essa régua, também não tem problema. Pode usar um esquadro comum. Esse meu esquadro aqui é até um escolar. Também ele posiciona aqui embaixo, ele também vai te dar esse ângulo de 90 graus. A gente vai ter, então, uma reta paralela à lateral, nesse caso aqui dessa modelagem, seria, então, posicionada paralelamente ao urdume, que é o fio do tecido, tá? Então, a marcação do fio reto na peça é identificada desta forma, com uma reta com setinhas nas pontas, tá? E essa aqui seria então a orientação colocada no molde para ser usada no posicionamento sobre o tecido, tá? A gente tem três possíveis posições deste fio que nós vamos falar aqui hoje, que é o fio reto, o atravessado e o enviesado, ou viés, tá? Vou falar primeiro da característica do fio reto, tá? Esse aqui, então, vou botar aqui, é o fio reto. Então, no tecido plano, o fio reto vai seguir a mesma orientação do urdume. Na malha, ele vai seguir a mesma orientação do entrelaçamento da coluna, tá? Vai ser sempre aqueles frisos assim verticais. Então, a modelagem estando marcada assim, então a modelagem marcada com o fio reto, ela vai ser posicionada justamente assim sobre o tecido, tá? Identificação do fio, vocês não precisam escrever que ele é reto. Quando ele tá assim, é o fio reto, tá? Temos também a opção do fio atravessado. Não é tão comum quanto a utilização do fio reto, por quê? Porque o tecido ele já é tramado de forma que o caimento dele esteja condicionado ao urdume, ao fio. Ele tem um bom caimento. Então, no fio atravessado, quando vocês pegarem um tecido, vocês vão sentir que, mesmo que o tecido não tenha fibra de elasticidade, não tenha fibra de elastano, ele, por se tratar de uma trama, ele dá uma leve esticadinha para os lados. Se vocês cortarem a peça no fio atravessado, esse fator de elasticidade se perde. Então, cortar uma peça com o fio atravessado é interessante em lugares específicos, de repente, de uma modelagem onde vocês queiram que aquele lugar seja mais firme. Na construção de modelagens de corpetes, até de blazers, algumas partes, não a modelagem inteira, podem conter peças no fio atravessado para dar essa sustentação a mais, que no fio reto ela não teria. Para marcar o viés, o fio enviesado, vocês podem usar esse esquadro dessa maneira, onde a gente trace aqui
um ângulo, uma reta, aliás, saindo de um ângulo de 45 graus. Essa aqui é certinho e é certinho. Este é o viés, que é o tipo do fio onde mais se tem caimento na peça. A exemplo de saias e vestidos, até blusinhas soltas, para dar aquela sensação de maior movimento, se consegue através do fio no viés. Tá? A construção de saias godês, é interessante observar que o tecido vai estar aqui, aqui vai estar o fio do tecido, né? Mas a modelagem vocês vão tirar aqui. Aqui vai ser o fio dela. Para dar todo aquele caimento, todo aquele volume na parte de baixo. Então, aqui estaria o fio reto do tecido e aqui o fio enviesado da peça de vocês, posicionado no tecido, para que haja esse maior caimento. Sobre os fios, tá, gurias? Não necessariamente uma modelagem de uma peça tenha que ter todos os componentes dela no mesmo fio. Porque cada fio desses que foi apresentado aqui, a modelagem completa de uma peça não necessariamente deve ter o mesmo sentido de fio em todos os componentes da modelagem. O que vai definir isso aí é o resultado final desejado para o modelo. O exemplo que eu vou passar para vocês agora, que vai aparecer aí, é o de uma camisa social xadrez. O molde dela composto de frente, costas, pala das costas, manga, punhos e o colarinho. O modelo desejado em questão tem que ter um bolso e uma pala nas costas, uma orientação da estampa, que é o xadrez, num sentido diferente, para dar um destaque na camisa pronta. Porque uma camisa simples, para não ser só mais uma camisa simples xadrez, ela já vai ter essa aplicação da pala nas costas e um bolso. Mas como ela é toda estampada, essas peças, esses detalhes iriam se perder na peça pronta, se fossem todos cortados no mesmo sentido do fio, seria o fio reto, né? Então, na parte do molde correspondente ao bolso e a pala das costas, foi colocado no viés. Então, o resultado é esse aí que está aparecendo agora na tela para vocês. A camisa já fica com um visual completamente diferente. Então, esse é um exemplo de utilização do fio reto e do fio no viés como um recurso estético na modelagem. Além dos recursos funcionais, né, que eles têm, de caimento de peça e etc., ele ainda pode ser usado como um recurso estético. Mas uma informação importante de se ressaltar é que na hora de cortar essa modelagem, o fio sempre deve estar paralelo ao urdume. Mas, como nesse caso aqui, o fio está no viés. Como assim? O fio do tecido está aqui e o meu viés está para cá. Como que nós vamos fazer? Aí se pega o molde e se gira ele até que esse fio aqui fique paralelo ao fio do tecido, ao urdume. Então, nesse caso aqui em específico, nós teríamos dessa forma aqui, só ficaria a modelagem no fio reto. E se eu tivesse aqui uma outra modelagem, que eu quisesse cortar ela no viés, sabendo que aqui é o fio do meu tecido, é o meu urdume, ela estaria desta maneira. A modelagem estaria enviesada em cima do tecido, para respeitar
a orientação do fio do tecido. Legal? Então aqui o viés e aqui o fio reto. Se ficou alguma dúvida, só me chamar.